Pronto. Graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus, igreja de Cristo. Graça e paz a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela nossa página no Facebook da Igreja de Cristo. Hoje o nosso culto foi online, a gente tem tido culto às quinta-feiras, também transmitido ao vivo, mas hoje a gente fez aqui 100% online, que eu tenho um convidado especial, meu amigo, meu irmão, pastor Roberto Santana, que está lá em Jequié, na Bahia, na minha terra natal. Ele vai ser o instrumento de Deus para compartilhar uma palavra conosco nessa noite e com certeza ser voz profética. Aqui ele vai trazer uma palavra, mas também vai bater um papo sobre o que está acontecendo nesses dias, né? A perspectiva do que Deus tem dito, do que Deus tem falado para esses tempos. Nós cremos que esses são tempos proféticos de aprendizado e também um tempo onde o Senhor está nos levando a trilhar caminhos que a gente não conhecia. E quando a gente está caminhando no desconhecido, só resta uma opção, meu irmão: confiar 100% no cuidado de Deus. Então, quero dar as boas-vindas a meu amigo, irmão. Nós somos amigos de infância, né, gente? Amigos de infância. Da época que eu não prestava. E nós somos amigos, nossos filhos são amigos, né? Nossa geração está compartilhando essa amizade até hoje. E aí eu quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo, pastor Roberto Santana. Eu chamo de Betinho, né? Meu querido amigo, bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, aqui nesse ambiente onde a gente tem crido que o Senhor fala. Então, está contigo a palavra. Muito bem. Muitíssimo obrigado, varão de Deus. Pastor Joaldo, profeta do Deus Altíssimo. É um prazer, de verdade, estarmos juntos nessa live. Acredite, me sinto muitíssimo honrado pelo convite. É um prazer estarmos juntos nessa noite. Você sabe que é muito mais do que um colega, né? A gente é amigo. Amigo em que os filhos são amigos uns dos outros. E é sempre um prazer estar na sua companhia. Que Deus Amém. possa continuar usando você tremendamente como tem feito nessa terra. Pastorzão, eu quero que você, nessa noite, traga uma palavra. Como é que você tem visto esses tempos, né? O que é que Deus tem falado contigo? Eu tenho consultado os profetas da minha geração porque a gente entende que o Senhor fala. Nós servimos a um Deus que fala. E Deus me falou algumas coisas logo quando começou esse período de pandemia. Logo no início, né? A primeira ministração que eu fiz, eu falei sobre o que viria depois do Covid, né? E uma das coisas que eu falei é que o que viria depois seria bem pior do que a pandemia viral, que seriam os estragos na vida das pessoas de maneira emocional, econômica e tudo mais. A gente está vendo isso acontecer. Mas Deus me deu também uma palavra falando que esses são os dias de Elias, né? Que nós somos os Elias desse tempo, dessa geração, e que Deus estaria restaurando, né, muita coisa nesse tempo final. E às vezes a gente só consegue ter a visão do caos, mas existe sempre um caminho duplo: o caminho da bênção, da maldição, o caminho da pandemia, do caos, mas também o caminho da restauração. Queria que Deus te usasse hoje, aquilo que Deus colocou no teu coração para compartilhar conosco essa noite. Queria que você ficasse à vontade para falar. Joia. Veja bem, esses dias Deus tem falado muito no meu coração sobre a perspectiva de uma expressão que tem assolado o coração de muita gente. Tá me ouvindo bem, varão? Estou ouvindo Tá me bem. ouvindo bem? A mim está chegando alto, claro, aqui. Ok. Que tem assolado o coração de muita gente, que é a expressão medo. Talvez em nenhum momento da história, apesar de que isso é inédito, essa experiência que nós estamos tendo é inédito, mas talvez em nenhum momento da nossa história, da nossa geração, tenhamos sido assaltados tão fortemente como nesses dias pelo medo. E esse medo é o medo do hoje, é o medo do pós-pandemia, é o medo que tenta roubar, inclusive, sonhos que o Senhor já estabeleceu no coração das pessoas. E Deus tem falado ao meu coração, sempre me reporto ao texto de Samuel. Ali, quando Davi ele chega
lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, verso 26, quando ele chega para levar os pães, o queijo e os grãos tostados para os seus 3 irmãos que estavam no fronte de batalha, ali no vale de Elá. Quando ele chega lá e ele se depara com aquela situação triste, onde o exército do Deus vivo estava sendo desonrado, né? Onde o exército do Deus vivo estava sendo humilhado por um homem, né? Que tinha quase 3 metros de altura, e parecia que o que estava nos olhos daquelas pessoas, apesar do grande exército de Israel, é que a única saída era render-se. E as pessoas nos nossos dias têm sido assaltadas pelo medo, e aí o medo é um prejuízo, como você frisou bem, o aspecto emocional, mas o medo também ela diminui a imunidade física. O medo ela traz desequilíbrio emocional, mas também diminui a imunidade física. Nós temos feito e participar de muitos estudos e debates, que você sabe que eu faço parte do Corpo de Bombeiros, e a gente também está neste fronte de batalha contra essa pandemia, e a gente acaba tomando conhecimento desses fatos. Então, eles se deparam com a situação que havia paralisado o coração daqueles homens, todas as vezes, às 6 da tarde e às 6 da manhã, Golias chegava ali naquela colina e dizia, não tem homem em Israel para me enfrentar. Então, o medo já havia tomado conta do coração do povo. Só que, diante daquela situação, ele faz uma pergunta que, assim, enche o nosso coração de esperança. Ele não diz, primeiro, quem é este incircunciso para ofender e desonrar o exército de Deus vivo. Ele pergunta, o que será feito ao homem que vencer este incircunciso, devolvendo a honra a Israel? Ou seja, apesar do coração daquele povo estar cheio de medo, ele viu naquela circunstância uma oportunidade. Uma oportunidade de ser promovido, oportunidade de crescer, uma oportunidade de avançar. Enquanto os outros estavam paralisados, ele viu uma oportunidade de avançar. Entende bem o que eu estou querendo expressar? Então, ele, diante daquela situação, e diante daquela afronta, ele viu uma oportunidade. E nós precisamos entender que, mesmo no meio de tudo isso, Deus pode estar nos dando uma oportunidade. Talvez a oportunidade que nós esperávamos dentro da nossa própria casa. De repente, as famílias elas só se reuniam na sala apenas para assistir televisão. Talvez já não tivesse mais um relacionamento muito próximo, porque cada qual ficava no seu celular, separado no seu quarto ou no cômodo preferido da sua casa. Eu acho que Deus falou o seguinte, isso que vocês querem, ficar na frente do celular? Então, tá bom, vou trancafiar vocês dentro de casa. E as coisas preciosas para vocês terão que assistir através dos celulares. Deus tem a sua maneira de lidar e de trabalhar e de moldar o coração da gente. E com isso Deus tem trazido ao meu coração porque ele não teve medo. Ele não teve medo. Ele chega diante daquela situação e o incrível é que ele não pergunta quem é aquele gigante. Não é? Ele não pergunta quem é aquele homem forte. Ele pergunta quem é aquele incircunciso. Diante dele, era mais um inimigo que, no embate, ele o venceria. Se a gente mudar nossa perspectiva, nossa maneira de ver, nossa maneira de enxergar, a gente vai ver que Deus está querendo gerar uma oportunidade única na vida da gente, única na vida da igreja. Eu tenho até dito nos nossos cultos, na nossa igreja, que, de alguma forma, esse momento é um momento em que Deus está cessando, em que Deus está preparando, separando. Quando passar esta pandemia, quem realmente retornará, colocará os pés fisicamente na igreja? Quem manterá a chama acesa no coração? Quem vai retornar com todo fervor, como tinha desde o período antes dessa pandemia? Será que alguns não terão se acostumado e acomodado em ficar em casa confortavelmente? Isso aqui é um posicionamento pessoal, na verdade.
todas as vezes que as leis municipais aqui flexibilizou a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, eu não perdi a oportunidade. Tomei todos os cuidados, mas estávamos reunidos como igreja. Porque nós precisamos entender, como você frisou bem no início, nós somos a boca profética dos nossos dias. As pessoas olharão para nós, olham para nós, esperando a nossa manifestação. É assim que a Bíblia diz. A manifestação dos filhos de Deus. Se Verdade. nós nos acovardarmos diante dessa situação, quem trará força suficiente ao coração dessas pessoas? É ou não é verdade? Verdade. E aí, o que é incrível é que, eu não sei se você identificou isso aí na Igreja de Cristo, mas aqui na Igreja Batista Peniel, a gente enfrentou muitas dificuldades em que as pessoas tiveram ansiedade por ficarem enclausuradas. As pessoas tiveram, algumas pessoas, síndrome de pânico por ficarem enclausuradas. Algumas pessoas entraram num processo, inclusive, de depressão, por ficarem enclausuradas. Então, se o medo encontrar espaço, o caminho do coração da gente, isso nos fragiliza. É por isso que Salomão, no auge da sua sabedoria, ele escreve, se não me falha a memória, em 24 de Provérbios, verso 10. Se nos dias difíceis você se mostrar fraco, a sua força vai ser pequena. Você não vai conseguir suplantar esses desafios. Aí a proposta que eu tenho sempre trazido à reflexão é sobre 3 aspectos nessa história de Davi. Olha que coisa interessante. É importante a gente compreender que tudo aquilo que Davi expressou, tudo aquilo que estava no coração de Davi, foi resultante de reuniões na sua própria casa, com seus irmãos, com Jessé, em que eu não tenho dúvidas que a mesma história que Jessé contava para Davi, contava para Eliabe, contava para Abinadab, contava para Samar e para todos os outros seus irmãos. Eu estou destacando o nome desses 3, porque esses 3 eram mais velhos, os 3 mais velhos, e estavam no exército de Saul, no fronte de batalha. E o incrível é que todos eles ouviam a mesma história. Todos eles deveriam ter recebido na mesma proporção em que Davi recebeu. Todos eles deveriam ter guardado em seus corações na mesma proporção em que Davi recebeu, porque quem estava narrando a história foi a mesma pessoa. E aí nos leva a compreender que, na verdade, Davi talvez, não é? Eu também não posso afirmar, mas Davi talvez fosse aquele que estava interessado no Deus da história e não na história sobre Deus. Talvez Davi foi aquele que absorveu da maneira certa todos os ensinos que foram dados naqueles dias. E eles cresceram juntos. Sabemos muito bem que o primogênito é tratado de maneira diferente. Mas mesmo assim, quem apreendeu, quem guardou, quem regou no seu coração todas as palavras e todas as histórias de vitória que Israel tivera diante de todos os seus inimigos e adversários, que enchendo o coração de Davi de esperança, de expectativa, que fez com que ele, mesmo numa tarefa aparentemente desonrosa, cuidando lá das ovelhas do pai, quando ele enfrentava ursos e leões, certamente ele se lembrava de todas as histórias que Jessé contava para ele. Então, via de regra, a perspectiva daquilo que Deus tem no coração da gente não está nem necessariamente em quem fala, mas é na maneira de quem ouve, recebe. Então, Davi, ele recebeu aquela palavra no coração. E aí a gente pode pensar sobre várias coisas. Por exemplo, a gente poderia pensar que os outros irmãos talvez estivessem pensando apenas de como fazer brilhar, lustrar a armadura para que eles se aparecessem de maneira formidável diante dos olhos. Talvez Eliabe estivesse preocupado somente em aparecer. Talvez a história não tivesse encontrado um lugar no coração dele, num cofre que a gente tem no coração. Talvez Samar
estivesse preocupado somente com os treinamentos, colocando seus olhos apenas na sua capacidade técnica, né? Qual armamento ele iria usar, ele iria se especializar no arco e flecha, na espada, na lança. Talvez Abinadab tivesse preocupado com os aspectos técnicos do treinamento, mas Davi, ele ficou tão vidrado e apaixonado pelo Deus da história, e não sobre as histórias que eram contadas, que é o risco que nós corremos nos nossos dias de vivermos de testemunho dos outros, né? Quando, na verdade, nós devemos ser porta-vozes de Deus pelas experiências que nós próprios tenhamos com Deus. Ele estava tão com o coração impregnado das coisas dos céus, em que as canções, os salmos, as expressões de adoração foi dado justamente a Davi num momento em que ninguém o via. Ele fazia daquele momento de cuidar das ovelhas, o momento de tocar as suas cítaras e de compor as suas canções. E aí é que está o desafio, né? Quando os aplausos não estão perto, quando os tapinhas nas costas, quando os elogios não estão perto, é aí que nós realmente oferecemos a Deus o que Ele merece e aquilo que nós temos no coração. Digo isso porque às vezes eu fico pensando e me imaginando ele tocando as músicas e as ovelhas pastando, olhando para ele, e ele olhando para as ovelhas e perguntando para as ovelhas: e aí, o que é que vocês acharam desta melodia? As ovelhas olhando para ele, fitando os olhos nele, dissessem: bé! Olha que maluquice. Mas aquele ímpeto, aquela ousadia, aquela intrepidez de Davi começou onde os nossos olhos, via de regra, não alcançam, que é na presença. Aquele destemor, como Paulo fala escrevendo para Timóteo, que o espírito que está em nós é o espírito de coragem. Começou justamente quando os olhos e os aplausos não estavam. Então não havia lugar para medo no coração de Davi por causa da maneira como ele recebeu. Como eu disse antes, não depende necessariamente de quem fala, mas é de quem ouve. A capacidade de filtrar, de guardar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom. E às vezes eu fico pensando, porque quando Davi ele chega, né? Davi ele chega lá no fronte de batalha e que ele fica insatisfeito com aquela situação, as pessoas elas começam a reprovar, inclusive os irmãos, manda ele ficar quieto, para ele calar a boca, para ele parar de ser confusento. E ele começa a dizer: não, está errado. E as pessoas elas começam a subestimar a Davi por causa da sua aparência, por causa do seu tamanho. Ele não tinha o estereótipo de um guerreiro. Ele não tinha esse estereótipo. Que é o que normalmente nós valorizamos. Nós somos muito enganados por aquilo que está diante dos nossos olhos, não é? A gente é muito enganado pelos títulos, pela capacidade que salta aos nossos olhos. E Davi ele é subestimado. E eu penso sempre na possibilidade de que, de modo geral, eu prefiro até que as pessoas não esperem muito de mim, de verdade. Até porque eu prefiro surpreender do que frustrar. Às vezes as pessoas esperam muito da gente, né? E a gente talvez acaba frustrando a expectativa de algumas pessoas. Então, assim, o fato de ser subestimado não diminuiu a coragem no coração de Davi. Não diminuiu. Pelo contrário, o fez confiar ousadamente. Porque ele tinha essa convicção no seu coração de que o mesmo Deus que havia cuidado dele quando ele estava diante de leões e ursas, iriam livrá-lo mais uma vez. Iria guardá-lo mais uma vez. E aí eu chamo a atenção, né,
ao nosso coração, de pastor, dos irmãos queridos que estão aí ligados com a gente. Quando eu digo de medo, eu estou dizendo do medo paralisante, eu não estou dizendo que a gente tem que ser responsável e descuidado, não é? Mas o que eu quero que você compreenda nessa noite é que você é de Deus. E Deus, ele guarda os seus. Deus, ele cuida dos seus. Tem um texto em Jó, eu confesso que eu não me recordo agora, que ele disse assim: o que eu temia foi justamente o que me sobreveio. Por quê? Porque o medo, irmãos, o medo é uma antena que capta a ação diabólica para fragilizar o coração das pessoas. O medo, ele impede as pessoas de avançar. O medo atrai a presença do mal. O medo, ele consegue destituir, o medo consegue destruir tudo aquilo que Deus já construiu no coração das pessoas. Então, não permitam que o medo encontre o caminho do seu coração. Cuidado, deve-se ter, evidentemente. Precisamos ser zelosos. Agora, medo, não. A gente precisa olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Afinal de contas, o Golias dos nossos dias, para muitos, pode se chamar Covid, não é? Pandemia, sei lá. Mas para outros pode ter sido a destituição do lar, porque teve muita incidência disso nesses dias de pandemia. Talvez tenha sido desemprego, talvez tenha sido a escassez financeira, talvez as dispensas se esvaziaram. Mas o que eu quero que vocês, queridos, compreendam é de que nada foge ao controle de Deus. Nada. Nada foge ao controle de Deus. Ele está vendo todas as coisas. E por que eu digo isso? O medo não encontrou lugar no coração de Davi, porque ele conhecia a Deus. Sim, conhecer a Deus é muito mais do que ter informações sobre Deus. Conhecer a Deus é diferente. Foi por isso que, no primeiro ponto, eu disse que Davi estava interessado no Deus da história e não nas histórias sobre Deus. Ele queria vivenciar, ele queria estar lado a lado com um Deus das histórias que eram contadas para ele. Então ele conhecia, porque há uma diferença entre conhecer a Deus e ter informações sobre Deus. Digo isso porque você sabe tanto quanto eu. Se você talvez não conhece, mas tenha ouvido falar, eu conheço médicos que fumam. E acreditem que a Organização Mundial de Saúde fala dos prejuízos que o tabaco traz ao pulmão das pessoas, sobre os cânceres. Ora, as pessoas que deveriam ser o guardião da saúde, que estudaram para isso, 6 anos estudando, faz residência, mais 2 anos de especialização, estudam entre 8 e 9 anos e continuam estudando sempre, os médicos. Mas o seu conhecimento sobre a medicina não foi capaz de impedi-los de fumar. Então, conhecer a Deus é mais do que ter informações sobre Deus. Eu sei que vocês conhecem professores que são graduados, pós-graduados, mestres, doutores, mas que são péssimos nas relações interpessoais, que são grosseiros, que são mal educados. Puxa vida, doutor em educação, mal educado. A gente não consegue conceber essa ideia, mas existe. Então, conhecer a Deus é diferente de ter informações sobre Deus. E o medo não encontrou espaço no coração de Davi, porque ele sabia que toda a afronta que estava sendo feita naquele momento não seria uma afronta feita a ele somente. Esta afronta
estava sendo feito ao Deus vivo. Quando você conhece a Deus, quando você está em Deus e Deus está em você, você tem convicção de que todo levante contra você não será um levante contra você, mas será um levante contra Deus. Como assim, pastor? Simples. A Bíblia fala que o povo pediu, chamou Samuel, disse que estava insatisfeito com a maneira dele gerir, ele era o juiz da época, e disse que queria um rei. Ele, muito triste, foi para a presença de Deus e disse: Senhor, o povo não quer mais que eu administre, o povo me rejeitou. Deus falou: não, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. A Bíblia diz que Senaqueribe manda uma carta desaforada para o rei Ezequias, dizendo que ia destruir tudo, que eles já haviam conquistado 6 reinos, carregava como um chaveiro na sua cintura as cabeças, sim, as caveiras com as coroas penduradas dos 6 reis que ele havia tirado a vida, ameaçou a vida daquele rei. A Bíblia diz que ele pega aquela carta desaforada, vai para a presença de Deus, e ali ele apresenta a Deus. E Deus disse: pai, quem disse que essa batalha é sua? Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Então, querido, conhecer a Deus nos arremete à convicção de que todo levante contra nós não é contra nós, é contra Deus. A pandemia está aí? Está sim. Nós estamos isentos de serem afetados por ela? Não, mas Deus nos livra. Essa deve ser a nossa consciência em Deus. Evidentemente, como eu disse, a gente precisa ter cuidados. Nós não podemos ser irresponsáveis, não se trata de irresponsabilidade. Se trata de entender que todo levante contra você não é apenas contra você, é contra o Deus vivo. Toda afronta é contra o Deus vivo. Pois o Deus que estava com Davi, quando ele vencia leões e ursos, é o mesmo Deus que iria livrá-los daquele gigante. O mesmo Deus que o havia livrado um dia, o livraria novamente. Aí eu pergunto para você, como se chama o Golias, que talvez tenha roubado a sua paz e que tem ateado medo ao seu coração, tentando impedi-lo de avançar? O que é que tem impedido você de romper em fé? Eu quero ler o texto em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, que diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você faz parte desse exército. Não tenha medo. O mesmo espírito que estava na vida de Davi é o mesmo que o apóstolo Paulo falou que estava em Timóteo. E é o mesmo que está em minha vida, que está na sua vida. Não tenha medo, meu irmão. Não permita que o medo o paralise e lhe faça esquecer de todas as promessas que Deus tem para você. Eu queria que, ousadamente, eu sei que parece até uma coisa maluca, meio insana, pois eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, né? Além dessa pandemia terrível, e de tantas outras perspectivas e desdobramentos que os especialistas dizem que acontecerá após a pandemia. Eu outro dia estava assistindo uma live do apóstolo Léo, com o apóstolo Joselito, e tive o meu coração cheio de esperança. E vocês sabem bem o que é uma voz profética, porque eu digo sempre que o pastor João dos Santos, ele é profeta. Ele é profeta. Eu o conheço e ele é profeta. Então eu sei que os irmãos estão acostumados com a linguagem profética.
cuidadosa, evidentemente, mas profética. E, ousadamente, nós precisamos olhar para as circunstâncias que talvez tenha tirado a sua paz, tenha tirado o seu sono, e possamos dizer: quem é você, incircunciso, para afrontar um filho, um servo, um soldado do exército do Deus vivo? É o mesmo Espírito que habita em você, querido. Não permita que o medo roube a sua paz. Não permita que os enganos das trevas sejam capazes de diluir aquilo que a presença do Espírito Santo em você tem construído. Pelo contrário, observe, veja com olhos espirituais. Certamente, Deus está colocando diante de você uma grande oportunidade. Então, querido, não tenha medo, em nome de Jesus. Amém? Pastor Santos, varão de Deus, aleluia. E Ô, aí, glória! varão? Aleluia! Boa esta palavra. Aleluia! Palavra poderosa, tremenda do Senhor. Eu recebo, tenho crido que você falou aí sobre as oportunidades. Eu preguei uma das ministrações, né, que fiz uma série no início sobre o tema, né, do Covid. Acho que foi umas 8 mensagens logo. Em uma delas eu falei que para muitas pessoas esse seria o tempo que elas iriam mais prosperar. E que novos desafios trazem novas oportunidades. E a Verdade. gente nunca pode ter os olhos no problema. Nós temos que pedir a Deus sempre uma solução. Tem uma Verdade. frase secular que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Verdade. E às vezes o medo, a primeira coisa que o medo rouba das pessoas é a capacidade de olhar para fora, né? Ela começa a olhar para o seu interior e ela começa a ver aquilo que está dentro dela, que na verdade é como se fosse um combustível para o medo. Então, Verdade. olhar para fora, né? Quando Deus queria falar com o homem, quando ele estava numa situação de medo, de dúvida, Deus dizia: sai da tenda, sai desse lugar aí que limita a sua visão, sai desse lugar aí que bloqueia os seus olhos. E a gente tem Verdade. vivido tempos, né, aqui de milagres, né? Aqui na Igreja de Cristo a gente tem vivido tempos de muitos milagres. Aqui nesse tempo de pandemia já teve algumas pessoas da nossa comunidade que tiveram Covid, foram curadas, graças a Deus. E eu tenho dito sempre que nós, filhos de Deus, nós temos vitória em todo o tempo. Então eu tenho Verdade. profetizado e tenho dito o seguinte: se eu passar a pandemia inteira e não pegar a Covid, eu venci. Glória a Deus. Se Amém. eu passar e pegar e for curado, também venci, glória a Deus. Se eu passar, pegar e for promovido e para a glória, eu venci do mesmo jeito. Então não existe possibilidade de derrota quando você está com É, Jesus. Não tem. não tem como perder, né, Não varão? tem como perder. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que nós somos conduzidos sempre em triunfo, sempre. Vou Ah, que triunfar se não maravilha. pegar, vou triunfar se não pegar, vou triunfar se pegar e for curado, e vou triunfar se pegar e morrer. Então não Que pode maravilha. haver essa sensação de essa perspectiva da perda, né? Como se a morte para nós, filhos de Deus, fosse algum tipo de prejuízo. Não é. Pelo contrário, Verdade. a ótica de Deus em relação à morte, a Bíblia vai dizer que Deus olha a morte dos seus com prazer, né? Com Verdade. satisfação. E a crise da morte é nossa. A gente tem crise. Então a gente tem visto aí algumas pessoas que têm enfrentado o medo constante. Eu acho que, como você trouxe a palavra hoje, quando eu falo desse texto de Golias, eu digo que Golias paralisou um exército inteiro sem dar um tapa em ninguém, Verdade. usando o argumento que Satanás até hoje usa, né, que é o assombro, criando um assombro em relação a algo que às vezes não é o que é, e aconteceu muito isso no Brasil, principalmente, por causa do jogo político. Aconteceu muito isso de tornar o Covid muito mais danoso do que ele é. Nós cremos que é realmente mortal, Sim. que é realmente fulminante para algumas pessoas especificamente, né?
tanto pessoas que têm diabetes, outras pessoas que vivem numa área de risco, nós cremos que ele é uma bomba relógio. Pegou só o milagre de Jesus mesmo para tirar a pessoa dali. Mas foi Verdade, colocado um medo coletivo, né, que foi instalado sobre a nação. Um espírito verdade. de medo foi liberado, aonde muitos filhos de Deus, muitos, estão vivendo na perspectiva do medo. E Verdade. tem uma fala minha, pastorzão, que eu digo que o medo é a fé pelo avesso. O medo é a fé pelo avesso. O que é Você medo? é um mestre, Barão. Você é um mestre, Barão. O que é medo? Medo é fé no negativo. É Aham. aquilo que você falou. Jó 3:25, né? Eu vou ter até a referência que você citou. O que eu mais temia me sobreveio. Então, É, o medo é a fé pelo avesso. O medo é crer que algo ruim vai acontecer. Então, verdade. sempre digo para as pessoas, não viva na perspectiva do medo, porque você está exercendo um tipo de fé que não agrada a Deus. A palavra não temas, ela aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano, da sobra do ano bissexto, né? Então, É, hoje, nesse dia, Deus disse para mim e para você, não tenha medo. Amanhã ele vai dizer de novo, não tenha medo. E a garantia para nós não termos medo, em 90% das passagens que aparecem não temas, vem acompanhado da seguinte afirmação: não temas, porque eu sou sou contigo. contigo. E aí É. Paulo, no lindo hino da vitória, né, em Romanos 8, 31 em diante, ele diz, e se Deus é por nós, quem será Quem contra nós? Então, verdade. não tem por que ter medo, não há o que temer. E nós precisamos ser mensageiros da esperança. Quando começou a pandemia, eu tomei uma decisão no meu coração Sim. e liberei sobre o meu povo, dizendo o seguinte, gente, não espalhe notícia ruim. Maravilha. Nós somos mensageiros de notícias boas. Então, eu me recuso a dar as notícias ruins. Deixa a notícia ruim que o ímpio dá, porque eu sou mensageiro de boas novas, boas notícias. Verdade. Então, Isso. vamos falar das coisas boas, vamos falar de quem foi curado, né? Vamos falar dos milagres que estão acontecendo em algumas famílias. Né? Teve famílias que a gente ouviu o testemunho, você falou algo interessante, teve famílias que voltar para casa foi a melhor coisa que aconteceu. Verdade. Tem uma amiga minha, Rosilene Araújo, ela é uma grande amiga, e ela fiz uma live com ela no começo e ela falou algo que ficou no meu coração assim, muito forte. Ela disse: Deus não está nos chamando para voltar para casa lá e voltar para casa eu. Eu É. achei isso muito interessante. Voltar para Muito, casa muito. lá e voltar para casa eu. Essa casa aqui que é dele. Então, um chamado de volta para casa. E a gente cantou tanto: essa casa é tua Isso quer casa. dizer, é uma ação profética, né? É um tempo profético para a vida da igreja, que é o que Deus mais tem ensinado através das canções, é a casa. Voltar Isso, para casa, olhar para casa. isso. Esse é Interessante o som do demais. carpinteiro bater na porta. Então, assim, É, antes de acontecer a pandemia, cara, é bom que eu tenha gravado isso, né? Eu falei é, algo antes, ano passado, antes de acontecer a pandemia, eu disse, gente, a gente está cantando muito sobre casa. Falei desse jeito, pregando. Os discípulos que estão aqui nos acompanhando lembram disso. Vai acontecer alguma coisa que vai nos trazer de volta para casa. E vai eita, começar um avivamento a partir das casas. verdade, Vai começar um avivamento a partir das casas. Porque a casa precisa ser restaurada, né? Igreja verdade, não é templo, é, não é. Igreja verdade, são famílias reunidas, restauradas, redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, verdade. pastorzão, palavra poderosa é essa para nossos corações. E esse Golias já caiu. Não vai cair, não, ele já caiu. Aleluia! Já caiu. E nós vamos orar agora. Quero que você ore pelas pessoas que estão nos acompanhando. Vou estar concordando aqui contigo. Por aqueles que ouviram essa palavra, talvez pessoas que estão ouvindo agora estão com síndrome do pânico, ou estão dentro de casa apavoradas, com medo de perder alguém que ama. E esse é o momento da gente pedir a intervenção da pedra, né? Aquela pedra que saiu de Davi não foi uma pedra qualquer, porque uma pedrinha não derruba um gigante. Mas tinha Verdade. lá a mão do Eterno naquela pedra. Então, que essa mesma mão, né? Vamos lançar agora pedras, né?
lançar pedras no mundo espiritual, lançar palavras proféticas para derrubar todo espírito de medo, de pânico e trazer sobre as pessoas que estão nos ouvindo a certeza de que o Senhor é conosco. Vamos orar? Amém. Amém. Vamos lá. Senhor Deus, a Ti rendemos a glória, o louvor e a majestade para sempre. Amém, Pai. Pois não há ninguém como o Senhor, não há nome que se compare ao Teu. Verdade. Nós tributamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nesta hora apresentamos todas as famílias. Amém, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, o coração, a mente, a vida dos Teus Amém, filhos. Pedimos, Senhor, para que não haja uma ansiedade no coração do Teu povo, a não ser o anseio de conhecê-lo cada vez mais. É, Jesus. Que não haja, Senhor, pânico no coração do Teu povo, a não ser o pânico, o medo de pecar contra Ti. Amém. Senhor, que a tristeza, que a depressão, que talvez se aproxime do coração do Teu povo, seja somente o medo de se distanciar da Tua glória. Em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar pela raiz todo medo que foi plantado no coração do povo. Que no lugar, Senhor, do medo, o Senhor traga esperança. Amém. O Senhor traga uma unção de alegria. O Senhor traga uma unção de coragem, de intrepidez, de ousadia, para romper, assim como foi ministrado, Senhor, pelo Teu Filho, de olhar para fora. Senhor, amplia a nossa visão, nos faça entender de que há um propósito e tudo isso, que possamos ter força suficiente para suplantarmos todos os desafios. Que o Senhor não permita que as dispensas se esvaziem, que o Senhor não permita que a tristeza encontre terreno fértil, mas que o Senhor possa continuar guardando cada coração, cada vida. Toma cada lar nas Tuas mãos. E como foi profetizado pelo Teu Filho, pelo profeta, que o avivamento venha a partir dos lares, que o avivamento venha a partir das casas, que o avivamento venha a partir das famílias para a Tua glória. Nós confiamos a Ti, consagramos ao Senhor, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, quero te agradecer. O prazer foi meu, a honra foi por esse tempo juntos, né? Por esse tempo de aprendizado, esse tempo de palavra profética. E que o Senhor continue te abençoando, você, seus filhos, sua casa, seu ministério. Glória a Deus. E eu creio que nós vamos poder contar para a nossa geração que passamos por esse tempo e vimos a mão do Senhor nos proteger e dar testemunho do Senhor para as gerações que virão. Amém? Muito obrigado. Te amo. Amo junto. Tamo junto. Igreja linda, queridos do Senhor Jesus. E agora? Não vamos ofertar porque você está em casa, né? Mas quando a gente vai ofertar, que a gente grita. E agora? O povo responde, vamos ofertar. Então, você aí que tem sido fiel, né, nos seus dízimos, nas suas ofertas, por meio dos depósitos, quero agradecer a você pela sua fidelidade, né? Deus tem sido bom conosco por causa da sua fidelidade. Continue fiel, mantendo sua fidelidade no Senhor. Temos orado por todos, para que o Senhor possa nos manter no caminho da bênção e no caminho do crescimento, tá bom? Compartilhe essa live nas suas redes sociais, com seus amigos. Eu vou estar enviando depois para o meu canal no YouTube e vai estar disponível também aí na página da igreja. Então, quero agradecer a todos por esse tempo, nossos queridos amigos que nos seguem nas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente. Quero encerrar, mas antes de encerrar, chamar a sua atenção para o nosso webinário Semana da Paternidade. Nós vamos ter aí um webinário grátis, que vai ser uma semana, começando no dia 20, segunda-feira, falando do tema paternidade. E vão ser 4 aulas e um minando, né, que é uma revisão das aulas. Para você participar desse webinário, que vai ser totalmente grátis, 100% grátis, você precisa estar em nosso grupo exclusivo. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp e também no Telegram. Ou você pode ir direto lá no site joaldalmeida.com.br.
Lá no site joaldalmeida.com.br vai ter um botão lá para você se inscrever. Se inscreva, a gente já tem mais de 20 pessoas inscritas. Detalhe, serão apenas 90 vagas. Apenas 90. Então, só falta 70. Eu não olhei agora à tarde, né? Como é que tá. Então, corre lá, faz sua inscrição. O pessoal aqui da igreja precisa estar inscrito. Temos mais de 40 já, né? Minha equipe está me dizendo aqui, Rainel Stojo, já tem mais de 40 pessoas inscritas. Então, você da igreja também que vai fazer, corre lá, porque se você não estiver lá, você não vai participar. Então, é fechado, né, pelo Zoom, e a gente vai fazer, começando dia 20. Então, corre lá, faz sua inscrição nesse webinar, não fica de fora, né? Vai ser tremendo. A paternidade é a base para alinhar todas as outras áreas da nossa vida. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, corre, porque quando completar 90, me encerrou a inscrição. Então, espero você, tá bom? Beijo no coração de todos, tenha uma noite de sono agradável, que o Senhor te dê o sono dos justos e que enquanto você dorme, tenha certeza de que Ele está trabalhando por você. Que a graça do Senhor Jesus, o eterno amor do nosso Deus Pai e a comunhão do doce e querido amigo Espírito Santo seja com você e com a sua casa, com Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.